Olá, eu não sei se eu já comentei aqui no Quer Saber, mas com as pessoas que eu encontro pessoalmente, com as pessoas com quem eu trabalho, eu tenho citado muito uma médica, porque ela tem, além de oferecer conteúdos muito interessantes, com esses conteúdos, ela tem me levado a reflexões muito interessantes. O nome dela é Amélie Falcone e ela tem uma página no Instagram, amelie.falcone, médica da dor. E entre os conteúdos que a doutora Amélie tem trazido, ela tem falado muito, ela é médica da dor, tem falado muito sobre a dor crônica. E ela me inspirou a fazer um paralelo com a questão das alergias. Parece que essa questão, né, das alergias está tomando proporções muito grandes, ou talvez eu a esteja vendo muito mais porque eu sou uma alérgica. Então, agora tenho sobrinhos netos com processos alérgicos, exigindo muito cuidado, muita atenção, muito aprendizado. E nós observamos que da mesma forma que a doutora Amélie luta contra o preconceito, né, em relação às dores crônicas, às coisas que não são visíveis, que não são aparentes e que por isso são criticadas, são minimizadas, são relativizadas pelos outros, eu traço um paralelo com as alergias. E eu quero levar essa reflexão para você, porque eu acredito que não seja por mal, mas muitas pessoas minimizam, criticam as alergias, as dores crônicas, porque não há nada de visível, porque não há nada de palpável. Então, eu quero trazer essa reflexão para que você se abra, para que você possa, se não ajudar, ao menos respeitar as pessoas que convivem com as alergias e às vezes os pais que precisam aprender com as alergias dos filhos e que nem sempre encontram apoio nos médicos, na sociedade em geral, nos profissionais da área de saúde, nas escolas, nos restaurantes, nas padarias, nos supermercados, onde quer que a gente vá e que precise participar de alguma forma. Então eu quero começar dizendo que ninguém é alérgico porque quer, assim como ninguém é hipertenso ou diabético porque quer. Se a gente pudesse escolher, certamente não seria alérgico. Porque as alergias, especialmente as alergias alimentares, elas interferem enormemente na nossa qualidade de vida. Elas tiram a nossa liberdade para viagens, para passeios, e a gente demora um tempo para conseguir se estruturar para isso. Hoje eu viajo, eu passeio, eu vou a festas, mas eu demorei um tempo para estabelecer meus esquemas. Quando eu saio de casa para viajar, eu tenho que levar meu leite, meu pão, minha manteiga, meu lanche. Se eu vou comer em algum restaurante, eu tenho N perguntas para fazer. Então, assim, eu amo farofa. E aí, quando algum prato que tem farofa, eu pergunto: você fez a farofa com manteiga? 99% das vezes a pessoa responde sim. E aí eu não posso comer. Não tem nas festas um doce que eu possa comer, porque todos os doces de festa são feitos com leite condensado, chocolate ao leite, creme de leite, e eu não posso nada que tenha proteína de leite animal. Então, isso tira muito a minha liberdade. Viajar foi um aprendizado. Eu sou alérgica, as minhas alergias se ampliaram há cerca de 13 anos. Eu demorei os primeiros anos para aprender. Hoje eu tenho meus esquemas, mas eles não são simples. E eu me coloco no lugar de uma mãe que tem que viajar com uma criança
que a gente já sabe que a criança é, né, a dona da maior bagagem em qualquer passeio, por menor que ele seja, e ela ainda tem que se preocupar com todas as questões de alimentação. Se é uma mãe que está amamentando, ela tem que filtrar, né? Ela tem que adaptar a sua dieta para não transmitir para a criança aqueles alimentos aos quais ela reage, né? Com indisposição, inchaço, sangue nas fezes, diarreia ou prisão de ventre. Então, é todo um esquema que você tem que montar. Isso não é simples. A gente certamente não gostaria de passar por isso. Preferia muito mais poder botar as roupas na mala e sair. Eu sou dona hoje de um monte de bolsa térmica. Pequenininha, se é uma viagem rápida, média, se é um pouco mais de tempo, grande, se é um final de semana prolongado, porque eu tenho que levar. E se eu estou na casa de amigos, eu tenho que perguntar: como você fez isso? Qual o tempero que você usou? Você usou algum tempero pronto? Deixa eu ver a embalagem. Porque eu sou alérgica a leite, a glúten e a soja. Não pode ter nenhum traço de leite, não pode ter nenhum traço de glúten, não pode ter soja. Então, eu amo comida japonesa no restaurante que eu frequento, e por comodismo é sempre o mesmo, porque eu não tenho que repetir todas as explicações. Eu levo o shoyu de coco e o restaurante já sabe, já tem o cuidado de não preparar nada com creme cheese, não colocar na mesma bandeja que vai servir os outros. Não é simples. Certamente eu preferia não ter e não dar esse trabalho, mas isso é um fato. Eu não tenho escolha. As alergias também interferem na nossa vida social, e eu já falei disso, né? Eu vou a uma festa e não posso comer nada. E se a pessoa não entende, se não é uma pessoa que eu tenha muita intimidade, eu evito que ela perceba que eu não como nada, porque ela fica sem graça, ou porque ela vai ficar incomodada, ou ela vai se sentir na obrigação de providenciar alguma coisa para mim, e ela não tem essa obrigação, né? E ela vai ficar desapontada. Então, se eu não tenho muita intimidade, eu evito. Tenho sempre alguma coisinha na bolsa, né? Umas castanhas, umas sementes, alguma coisa que eu possa, que me sirva de socorro. Mas, no princípio, era muito difícil estar no lugar, ver as pessoas comendo coisas que eu gostaria e não poderia comer. E eu posso dizer para você, eu nunca mais comi, nunca mais, nenhuma vez, por livre e espontânea vontade, eu comi. Eu já fui vítima de contaminações cruzadas, de desinformação, às vezes da minha parte, às vezes da parte da pessoa que me serviu, mas por decisão, nunca mais. Só que dá trabalho. Interfere no seu bem-estar, porque você tem essa tensão. Eu não posso resolver viajar facilmente. Eu não posso estar aqui e falar assim: vão para tal lugar. Eu tenho que me preparar, porque eu tenho que ter coisas para levar, né? Basicamente, pão, leite, manteiga. Que são coisas sem as quais a gente não toma um café da manhã, ainda mais uma pessoa com tantas limitações. Então, e você tem sempre uma preocupação de tudo que as pessoas te oferecem, você ter que fazer um papel um pouco indelicado na sociedade que a gente vive, de fazer essas perguntas, né? Você fez a farofa com manteiga? Você usou tempero pronto? Eu posso ver o rótulo? O que que você pôs aqui? Né? Outro dia uma pessoa falou: não, mas o quibe é vegano. Eu falei: mas você fez com triguilho. Triguilho é trigo, trigo é glúten. É mesmo, me desculpe, eu não pensei. Os outros não têm que pensar, mas podem aprender. Eu preciso pensar, então eu preciso fazer essas perguntas, e às vezes causa constrangimento. Eu já vivi algumas situações delicadas em restaurante,
que eu peço para trocar o talher, porque alguém pegou com o talher de um prato alguma coisa no outro, e aí eu peço para trocar e a pessoa fica meio injuriada, acha que é frescura, acha que é mania, e aí eu tenho que explicar. Nem sempre a pessoa está disposta a compreender, né? Outras pessoas não. Imediatamente elas se dispõem, elas reorganizam. Aqui em Muriaé eu tenho facilidade de chegar em alguns restaurantes e a pessoa me conhecer e pedir, né, para o chefe ir à minha mesa e me dizer o que ele pode fazer para mim naquele dia. Então, acho que é uma disponibilidade de parte a parte. Eu tenho que saber que ninguém é obrigado a saber das minhas restrições, até porque cada alergia é cada alérgico é uma pessoa. E o chefe de cozinha, o dono da padaria, pode ter disponibilidade de aprender com o alérgico, de saber que cuidados, às vezes mínimos, ele pode ter para que aquela pessoa se sinta bem ali, para que ela não tenha problemas depois. Mas não é uma coisa muito simples de a gente equacionar. As alergias interferem enormemente nas suas finanças, porque ainda o que a gente consome é mais caro. À medida que o tempo vai passando, que mais pessoas vão sendo diagnosticadas, a oferta vai melhorando, né? A demanda aumenta, a oferta também aumenta e os preços caem. Mas ainda são coisas mais caras e a gente vai descobrindo e vai criando alternativas. Eu gosto de falar isso porque talvez algumas pessoas que estejam me assistindo estejam enfrentando essa situação. Eu faço o meu leite de arroz, de amêndoa, de castanha de caju, de vários ingredientes, de coco. Eu faço porque eu comprei uma máquina de fazer leites vegetais. Quando eu comecei com as alergias, além de pouquíssimas opções no mercado, elas eram caríssimas, muito mais caras do que são hoje. Valeu a pena comprar a máquina, ela funciona de maneira muito simples. Eu falo que ela só é um pouco chatinha para limpar, mas acho que é porque eu sou neurótica, pego o palito, tiro qualquer restinho que tenha ficado na borrachinha, mas super compensou ter a máquina de fazer leites vegetais. Então, rende, eu deixo para comprar nas situações que eu estou fora de casa ou quando eu estou indo viajar, porque lógico, esse que você faz em casa, zero conservante, ele tem mais chance de se deteriorar, mesmo você transportando em bolsa térmica, mesmo você tendo todos os cuidados, isso pode acontecer. Então, eu deixo para comprar o longa-vida ou mesmo o fresco, né? Quando eu estou fora de casa ou quando eu vou viajar. Mas super valeu a pena. E hoje a gente encontra salgadinhos, eu encontrei até um petit gâteau. Vou confessar para você, não é igual o petit gâteau que as pessoas não alérgicas comem, mas engana bem. Chocolates, muitos chocolates gostosos, 70%, 54%, 80%, com leite de coco, sem açúcar, veganos. E você se tornando um cliente destas lojas que atendem a esse público alérgico, você se dispondo a compartilhar com as pessoas a sua situação específica, a minha experiência é de que elas se tornam comprometidas com você. Eu compro em lojas onde as pessoas falam: recebi um produto novo que é possível para você, a gente está testando, eu vou te dar para testar, para ver se você gosta, para a gente ver se vale a pena comprar. Me lembrei de você quando eu comprei isso. Cria-se
uma rede de solidariedade, mas nós alérgicos temos que entender que o primeiro movimento tem que partir de nós. Cada alérgico é único e ele precisa explicar, ele precisa ter paciência. Quem não convive com isso tem dificuldade para compreender. E quem vai ouvir, quem vai atender, precisa ter a humildade de aprender e de entender que as pessoas são diferentes, que as alergias são diferentes. E por isso, às vezes, uma conduta é adequada para uma pessoa e não para outra. As alergias também, estou falando mais de alergias alimentares, porque parece que elas estão em alta, né? Mas elas também interferem na nossa vida íntima. Eu tenho observado que meu marido às vezes é mais preocupado que eu com o que eu como. Às vezes ele passa um tempão lendo um rótulo, mesmo eu dizendo, eu sei que eu posso, eu já li, isso eu posso. Mas por quê? No meu caso, o meu marido é a pessoa que sofre comigo as consequências de um erro, de um engano. Um dia desses, meu marido ficou todo feliz porque descobriu um sorvete que eu poderia tomar. Só que aí a gente foi lendo o rótulo, os ingredientes, todos aqueles nomezinhos, aquelas palavrinhas com letrinha mínima. Quando a gente chegou lá no finalzinho, estava escrito assim: pode conter traços de leite por ser produzido em maquinário que produz produtos, né, que produz alimentos com leite. Ou seja, tinha um selinho de vegano, mas para mim não dá. Se pode conter traços de leite, tá arriscado da minha lista. E não dá para gente que é alérgico, não dá para confiar numa informação de primeira, porque tá escrito produto vegano, mas lá no finalzinho tem uma ressalva. Essa ressalva pode ser fatal para algumas pessoas. Então, é uma dedicação constante. Depois que você acostumou com a marca, depois que você acostumou com o produto, aí você não precisa ler toda vez. Mas da primeira vez, ler. Às vezes eu leio e peço para ele ler de novo, para ver se eu não deixei escapar alguma coisa e vice-versa. Às vezes ele lê e pede para eu ler para ver se não escapou alguma coisa, porque são pequenos detalhes. Não é uma simples relação de causa e efeito, mas são vários fatores que se relacionam. Advogando em causa própria, investindo na minha qualidade de vida, eu li muita coisa sobre alergias alimentares. E uma das coisas que eu li, que eu nem supunha, e que talvez você que não tem essa experiência também não suponha, é que é comum a quem tem alergia à banana também ter alergia a látex. Esse látex das luvas cirúrgicas, por algum mecanismo que eu não sei repetir para você, quem tem alergia à banana costuma ter alergia a látex. Como é que a gente faz esta associação? Eu jamais faria, mas ela existe. Então, não é uma coisa simples. Às vezes as pessoas falam para mim, mas você não vai comer nem um docinho? Ah, não, eu ia comer, depois eu tomava um antialérgico. Não é isso. Se não é uma coisa que um antialérgico resolva. Claro que o antialérgico minimiza a coceira que eu tenho se eu comer glúten. Mas o antialérgico não resolve a revolução que vai se formar no meu intestino e os 2, 3, às vezes 4 dias de indisposição. Eu acho que não vale a pena. Culpar o alérgico, acusá-lo de frescura, dizer que é modismo, porque agora todo mundo é alérgico a glúten, agora ninguém quer comer glúten. Uma coisa é você não querer comer glúten, outra coisa é você não poder comer glúten. E agora, graças a Deus, você já vê publicações falando alergia não celíaca a glúten.
Porque antes as pessoas falavam, então você é celíaca? Não, eu não sou celíaca. Ué, então você não tem alergia a glúten. Alergia a glúten é doença celíaca. Não, não é. Mas existe alergia não celíaca a glúten. O celíaco tem uma condição muito mais ampla, ele não pode ter contato nenhum. Felizmente, a minha condição não é essa, mas eu não posso comer nada que tenha glúten. Mas fica parecendo, né, e muitas pessoas nos acusam de estar seguindo o modismo. Tenha cuidado com isso, porque não é simples assim. Algumas pessoas acham que é má vontade, que é exagero, que é nojo, né? As pessoas falam, você não quer comer no restaurante porque você tem mania de limpeza, você tá com nojo. Não é. É que num restaurante que você não conheça, é muito difícil você ter confiança. E às vezes a pessoa tem boa vontade, mas ela não alcança a extensão dos limites que a sua alergia impõe. Uma pessoa um dia se prontificou, né? Ela me ouviu falando, a pessoa do bar, né, do restaurante, ela me ouviu falando, mas o peixe é empanado, eu não vou poder, porque as pessoas passam normalmente no leite, na farinha de trigo e depois no fubá, então eu não vou poder e tal. Ela ouviu, a pessoa ouviu e ela foi lá na mesa e falou, eu posso passar só no fubá para você, eu faço com o maior prazer. Só que ela fritou na mesma gordura que ela fritou o outro peixe. Ela não fritou junto, mas ela fritou na mesma gordura. Para mim foi suficiente. Então são muitos detalhes. E às vezes a pessoa acha que você está com frescura, que você está com nojo, que você está exagerando. Mas é porque ela não sabe a extensão. Ela não é obrigada a saber. E eu geralmente tenho a maior boa vontade para explicar, sem mau humor, sem impaciência. Mas nem sempre a pessoa compreende, nem sempre ela acredita. E aí eu sinto muito, né? E não compreender, não acreditar, mentir, deixar de dar a informação que a gente pede pode atrapalhar muito. Agora você pensa que isso é para mim, que sou adulta. Você pensa uma criança. Você pensa como é complicado. Se é um bebê, a mãe pode controlar mais. Se é uma criança maiorzinha, que vai a um aniversário do coleguinha, que vai participar da festinha na escola, é um desafio enorme, né? E eu sei de mães que vão antes, perguntam para a mãe do aniversariante, o que você vai fazer para ela fazer alguma coisa o mais parecido possível, levar para o filho dela não se sentir discriminado, isolado. Pensa no trabalho que essa mãe tem e tenha respeito por isso, por ela, pela criança. E se você não pode ajudar, não atrapalhe fazendo críticas, comentários e dificultando, desautorizando a pessoa que é quem mais sabe aquela situação. Não compare as alergias de pessoas diferentes. Você pode aprender com cada alérgico com quem você convive, porque cada alergia é única. Cada um é um. Não diga que ela precisa insistir até o organismo dela se acostumar. As pessoas às vezes falam isso para mim. Mas come um pouquinho hoje, daqui uma semana você come mais um pouquinho, vai indo, o seu corpo acostuma. Isso pode acontecer com crianças. Elas podem começar tendo uma reação alérgica, por exemplo, a proteína do leite de vaca, e à medida que vão crescendo, essa alergia desaparecer ou diminuir significativamente. Não comigo, não para mim, que desenvolvi, ao leite eu sempre tive, mas desenvolvi ao glúten e à soja mais tarde. Eu brinco com os meus clientes, crianças, pré-adolescentes, eu falo assim para eles, para você,
quanto mais o tempo passa, mais jovem você vai ficando. Para mim, o mesmo tempo envelhece. Eu não vou ficando mais jovem, eu estou ficando mais velha. Então, para mim, essa questão da alergia não reverte. A gente já testou, né? E não se reverteu. Eu preciso conviver com isso, eu preciso aprender a não me furtar de situações complicadas, mas aprender a lidar com elas. Viajei, né? Viajei para o exterior e não tive problema, mas tive que me adaptar, não é? Tive que me adaptar. Não é simples, mas é possível. E você não pense, né, nessa altura do campeonato, que eu prefiro essa complicação. Eu tento fazer com que essa complicação diminua o máximo possível, mas preferia mesmo não ter que enfrentá-la. Não minimize os incômodos da alergia e os momentos de mau humor e de recusa. Mesmo depois de 13 anos, mesmo depois considerando que eu me adaptei relativamente bem, às vezes é mais difícil. Então, às vezes eu fico de mau humor numa festa, numa situação, numa reunião, porque eu não posso comer nada, porque tem alguma coisa que eu gosto muito e eu não posso comer, e aí às vezes eu não quero ir por causa disso. É raro, mas acontece, né? Então, não critique, não minimize os incômodos, porque só a gente é que sabe. Não diga que isso é emocional, que a pessoa está sugestionada, impressionada, que após que ela vai comer e não vai ter nada. Porque se você tem esse pensamento e você comunica esse pensamento, essa impressão para uma criança ou para um adolescente, pode causar sérios problemas para ele. E para a criança, para o adolescente, a criança maiorzinha que já saiu do controle absoluto dos pais, o adolescente, as tentações são imensas, né? Então você pode complicar muito se você estimula a essa desobediência, a essa transgressão dos limites que a alergia causa. Isso pode se complicar, não vale a pena. Se você não sabe como ajudar, como facilitar, silencie, acolha e aprenda. Eu tive que aprender e vi que é possível aprender. É possível para todo mundo. Óbvio que quem aprende com mais rapidez, com mais profundidade, é quem precisa. Mas as pessoas que convivem, as pessoas que ou prestam serviços, ou têm na família, ou têm amigos, elas também podem aprender, elas também podem contribuir respeitando os alérgicos.